Olá, boa tarde. Meu nome é Lília Moraes, sou enfermeira. Estou há mais de 20 anos no campo de batalha, na área da saúde. Venho aqui compartilhar com vocês conteúdos da minha experiência profissional. Primeiramente, sejam muito bem-vindos, a mais uma live. A live ela é direcionada a auxiliares técnicos de enfermagem que como objetivo, de trazer conteúdos que vocês aprenderam lá em 18 meses e de repente esqueceu, não lembra, ficou meio confuso na hora de fazer uma prova, atividades que vocês realizavam lá durante a sua jornada no estágio, de repente deu um apagão. Então estou aqui para direcioná-los e trazer aí a minha vivência para que vocês consigam galgar aí a sua vaga, subir dentro da sua própria empresa, de repente mudar de setor. Então aqui eu ofereço para vocês conteúdos gratuitos semanalmente, e você que já está inserido no mercado de trabalho, já atua, na verdade, no mercado de trabalho, mas ainda não assumiu aquele setor que você tanto almeja, Tem empresas que eles acabam realizando processos seletivos internos, E aí o profissional, por vezes, não se sente capacitado para participar, se sentem inseguros. Então, na verdade, esse conteúdo é para que elucida aí, a sua trajetória e traga aí conteúdos com fontes fidedignas, atualizadíssimos, Então, tanto para você que ainda é estudante, auxiliar técnico de enfermagem e que ainda está em curso, e para você também que já é profissional formado, essas dicas são super valiosas. Gostaria muito que vocês interagissem, aqui na live, traga aqui as suas ideias, suas sugestões para um tema que eu possa abordar aí com vocês, Lembrando que esse conteúdo é voltado totalmente para você que ainda não alcançou aí as melhores posições no mercado, Então sintam-se à vontade. Tem aqui o Instagram, tem o Telegram, tem o YouTube, Facebook, são canais diretos que vocês possam interagir. Deixe lá seu comentário, traga aí o que você tem aí de preocupação ou de dúvida. Também pode escrever aqui que eu lhe respondo, durante a live, vamos interagir um pouquinho. Então, hoje, na verdade, eu trago aqui algo que soa como mantra, na cabeça aí das pessoas que estão dentro do mercado, que querem estar se recolocando no mercado, ou está entrando, na verdade, pela primeira vez, que é por que eu não arrumo emprego, Então isso acaba soando como um mantra. Nossa, eu fui lá, tentei a vaga, não consegui, vou desistir, Quantas pessoas chegam e falam, vou desistir, sem nem ao menos traçar, um plano para, de repente, atuar em cima daquele problema que você está enfrentando. Pois bem, existe saída para isso, O primeiro emprego, na verdade, ele é um anseio para qualquer pessoa, assim como eu também, Trago aqui um pouquinho da minha experiência para vocês. Eu iniciei com 18 anos, entre 18 e 19 anos, e também tive essa preocupação, esse anseio. E agora eu me formei, será que todo aquele conteúdo que eu aprendi vai ser o suficiente para ingressar, para entrar, para fazer aí essa prova, esse processo, Isso foi algo que veio para mim, E que movimento que eu fiz para que mudasse isso? Encarei de peito aberto, Então, dentro da própria escola, eu já tentava perceber quais eram as minhas dificuldades. E com certeza não é diferente das suas. Por quê?
Hoje o mercado de trabalho, apesar de amplo, né, muitas escolas, né, vários cursos, de repente passou aquela matéria ou algo que é o primordial para que você alcance aí, né, a sua colocação, que você se sinta preparado, tá? E não é difícil de acontecer, porque dependendo do campo de estágio, você não consegue colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu em sala de aula, né? Então, por vezes os alunos se sentem frustrados. Puxa vida, né? Naquele estágio eu só fui, pratiquei banho no leito, né? Não que o banho no leito não seja importante, muito pelo contrário, o banho no leito, né, faz parte de toda uma programação de atendimento ao paciente, de cuidados assistenciais, né? O primeiro, né, que se trata da própria higiene. Para quem não assistiu à live anterior, eu trouxe esse assunto, abordei muito sobre higiene e profilaxia. E ela vem do quê? Vem da limpeza, né? Então o banho ele se faz importante. Só que realmente, se você só está praticando banho, algumas práticas você não consegue praticar, né? Então o que seria interessante, né? Sentar com o professor de estágio, dialogar, né? Assumir o paciente como um todo. Olha, já que eu estou dando banho, deixa eu visualizar a pele, né? Fazer um bom exame físico de pele, ter a oportunidade de verificar os sinais vitais, né? Porque às vezes você fica preso, né, naquela revolta, só o banho, mas o paciente está ali entregue a você. E você, além disso, você pode usar, né, de meios para conseguir outras. Então, de repente, terminou ali aquele banho, terminou aquela prática, realizar um bom relatório de enfermagem, né, que hoje está deixando muito a desejar. As pessoas estão saindo muito crus, né? Isso eu consigo visualizar lá no campo de trabalho, porque quando a gente pega um relatório, são erros que não deveriam acontecer. Por exemplo, erros de português, de concordância verbal. Isso tudo, pessoal, faz a diferença na hora do processo seletivo. Se o recrutador ele coloca ali para você uma redação, você tem que saber pelo menos o começo, meio e fim, né? Aquela famosa introdução, né? O conteúdo, a conclusão. Então, são coisas que parecem ser, né, simples, mas que faz muita diferença. Então, de repente, você precisa olhar para o que está te distanciando daquele seu objetivo, que é passar no processo seletivo, né? Então, essas ferramentas, essa dinâmica, ela é super importante para que você consiga trazer para a sua dificuldade algo e trabalhar em cima disso, né? Então, eu observo muito isso quando tem um processo seletivo e as pessoas, de repente, elas acabam não entrando devido a exatamente isso que eu acabei de falar, né? Um relatório bom de enfermagem, um tema de atualização, né? Quantas lives eu já fiz aqui com vocês, trazendo temas, trazendo dicas que com certeza, para quem já fez, pode comentar aqui comigo um processo seletivo recente e que se de repente não tenha caído algo, né? Eu tenho certeza que algumas coisas do que foram ditas aqui nas lives, com certeza caiu. Só que de repente, para quem está se formando agora, acha, né? Eu sempre falo para meus alunos, nossa, tem tudo isso para estudar, professora. Quando isso cai na prova, outra dica que eu dou para vocês, às vezes não é só o conteúdo que o professor da sala de aula pede que é importante, que cai na prova que é importante. A gente precisa fazer um apanhado geral de tudo, né? Por quê? Você fica preso, o conteúdo que o professor deu, lógico que a preocupação é realmente passar na prova, mas não fiquem presos
só naquelas questões da prova. Abre, amplia a mente, tá? E traga, de repente, outras questões que são importantes. Então, o que eu sempre peço para os alunos, né? Claro, algumas vezes eu tenho até que, né, parar. Olha, não fiquem só preocupados com aquelas questões da prova. Foquem também no conteúdo por um todo, né? Por igual. Porque às vezes você fica só fixando naquilo, né? Ah, eu vou decorar. E na hora da prova, quando eu mudo um pouco o jeito de perguntar, a pessoa já não sabe. Isso é o que, pessoal? Falta de interpretação. A resposta está ali, mas o aluno, se mudar o jeito que perguntou, ele se perde. Então, o que a gente precisa entender um pouquinho? Às vezes fica naquele pensamento, ah, mas eu não passo porque eu sou recém-formada. Nada disso. Quantas pessoas eu também já fui recém-formada e sempre tive sucesso no meu processo seletivo, né? Então, ao final aqui da live, eu vou trazer as dicas, né, do que você precisa saber realmente para ter sucesso, tá? Então, primeira coisa, né, não deixar de atualizar-se. Ah, mas eu ainda estou estudando. Ok, o professor deu lá, né, para você um tema para que você desenvolvesse. Procura saber um pouco além daquele, olha por outro ângulo, né, aquela situação. E em todas as matérias, né, em todas as disciplinas que vocês acabam aprendendo em 18 meses, é um pouco de tudo que cai, né? Lógico que hoje o tema, né, sobre segurança do paciente, prevenção do controle das infecções relacionadas à assistência à saúde, né, tudo relacionado à ética de enfermagem, toda essa grade com certeza cai. Só o que acontece, né, ao longo do tempo? O profissional que ele fez um curso, vamos lá, há 6 meses atrás, e ainda está ali, né, naquele processo, eu estou estudando, tem que sempre estar focado na atualização. Então, olhar para o mercado, né, tentar fazer testes, provas, né, sozinho, desempenhar, por exemplo, cálculo, né? Muita gente fica preocupado, mas cálculo, nossa, eu tenho maior dificuldade. A dificuldade do cálculo, né, é você saber a tabuada, não tem outro segredo, né? Porque a regra de 3, ela já é uma fórmula exata ali, mas você precisa o quê? Então, se a sua dificuldade é a tabuada, você tem que decorar, nem que você fique uma semana de um período a tal período só focado nisso. Desliga celular, televisão, campainha, né? O que mudou um pouco de um tempo para cá, né? A tecnologia, ela tá ali, você tem que manter sempre o equilíbrio. Então, a tecnologia, ela sempre vem, com certeza, para favorecer as informações e facilitar. E eu sou super fã da tecnologia, só que hoje as pessoas acabam se perdendo. Exatamente isso, se perdendo em redes sociais. Eu vou pesquisar tal coisa, pronto, recebeu ali um aviso, uma mensagem de um amigo, uma foto diferente, paralisou tudo que estava pensando, fazendo, para focar naquilo. Será que o foco naquele momento é a rede social? Eu também utilizo a minha rede social, só que tem tempo, tá, para fazer isso. Não é o dia inteiro, mas tem pessoas que acabam se perdendo nisso. Então, procurem, né, sempre utilizar a internet ao seu favor, né? Então, precisa fazer uma pesquisa, foca naquilo. Não, agora eu preciso estudar a tabuada do 2 ao 5, essa semana eu vou decorar do 2 ao 5 e ponto, né? Mas enquanto o aluno ou o candidato, ele realmente não colocar no papel o que ele quer realmente,
vai ser um pouco difícil de chegar, né, no seu grande objetivo. Então aproveitem, esses conteúdos são elaborados justamente para que a gente troque informações. De repente aquela questão que vem caindo em provas, que você não está se desenvolvendo bem, coloque aqui, escreva para mim: nossa, olha, enfermeira, eu tive dificuldade num processo seletivo, onde foi me perguntado sobre tal assunto. Com certeza a gente vai discutir, né? Às vezes aquele ambiente da escola, aquela pressão, nos deixa um pouquinho longe, né? Daquele conteúdo, que de repente de forma simples e prática a gente consegue aqui colocar no papel, colocar no diálogo, né? Trazer exemplos. Então, na minha prática, também eu passei por toda essa dificuldade, né? Principalmente quando é prova prática, né? Porque se você é um recém-formado, você não teve a prática. E o seu recrutador, ele sabe que você é recém-formado. Mas o diferencial eu sou recém-formado, mas eu sei o básico. Eu vou realizar um procedimento, eu sei que eu preciso higienizar as mãos. Eu vou realizar um procedimento ali no boneco, para, né, simular o paciente, se apresentar para o paciente, né, conferir a pulseira de identificação, nome completo, data de nascimento, os marcadores daquela, né, identificação. Olha só o diferencial, né? Você nunca entrou no hospital, mas você tem esse conceito. Você sabe o quanto é importante higienizar as mãos. Você sabe o quanto é importante a utilização do EPI, né? E não acho que é só porque você é recém-formado. Quantos profissionais estão trabalhando, já estão atuando? E quando a gente passa a visita, a gente ainda encontra profissionais sem utilização adequada dos EPIs. Isso é muito ruim para aquele profissional. Primeiro que ele pode sofrer um acidente com material biológico, no caso, se contaminar com sangue, e outra, né, para o líder que está ali diretamente com ele, observar que ele não está executando uma prática segura. Isso não é legal, né? Para você que quer, né, ser um destaque, ser um diferencial na área, com certeza não pode cometer esses erros. Aí você me pergunta: puxa, mas você encontra ainda profissionais sem luva? Encontro. Infelizmente, pessoal, encontro, e isso não é legal. Quanto de vocês já devem ter ido colher o sangue, né, para fazer exame, ou de repente recebeu um medicamento, não se deparou com um profissional sem luva, sem óculos? Vocês acham que esse item não foi abordado na escola? Com certeza foi, tá? Mas ele não utiliza. Aí o hospital, lá a unidade, está passando por um processo de acreditação. O que é um processo de acreditação? São auditores que estão ali realizando uma inspeção no local e vendo se tem materiais, se tem profissionais capacitados, profissionais que utilizam os EPIs de forma adequada. Sabe o que vai acontecer naquele momento daquela auditoria? Vai acontecer o quê? O seu hospital ou a sua unidade vai perder ponto. A sua unidade perdendo ponto, depois isso vem um relatório para o final, lá para a direção. Olha, a unidade não pontuou por questões dessa questão, EPIs, utilização inadequada de materiais ou insumos, e isso não é algo que é bem visto, né? Então, o que está acontecendo ali? Né? O profissional, ele passou no processo seletivo, ele passou por todas as etapas, mas ele não está vigiando. Ele não está vigiando e precisamos sempre vigiar, olhar, observar aquela ferramenta que você aprendeu, né? E depois você se perguntar: por que você não passou naquela prova? Será que naquela questão você não se imaginou naquele cenário?
Outra questão, né, que os alunos sempre me abordam: ah, mas eu nunca trabalhei, eu nunca entrei numa enfermaria, eu não tenho como saber. Claro que tem. Hoje a tecnologia, né, está a seu favor. Ah, mas eu nunca vi um monitor cardíaco lá no estágio. Mas quantas informações de monitor cardíaco você pode ter fazendo uma pesquisa, por exemplo, sabendo quais são os parâmetros que estão ali, né, no visor do monitor, né? E aí você me fala: ah, eu não passei porque eu não sei, né, sobre tal assunto. Então, o que eu trago aqui hoje de mensagem? O mercado de trabalho, ele não está com deficiência de vaga. Ele está com deficiência de profissionais capacitados, né, e comprometidos com o que precisa saber, que são questões básicas do dia a dia. Então, se você é aquela pessoa que está antenada, aquela pessoa que está sempre se atualizando, com certeza você vai ter mais sucesso. Então, pessoal, não adianta dizer, né, que não tem, eu não tive contato com conteúdos atualizados. Porque se você seguir uma boa referência, né, tanto que você aprendeu na escola ou de um curso de atualização, com certeza você estará à frente, tá? Então, como que anda a sua rede de relacionamento, né? Aquele networking, aquele contato, né? Como que anda a sua rede? A sua rede, ela não pode ser só direcionada a rede social de amigos, seguidores, né? Nada contra, né? Eu também utilizo muito a rede social, acho que é super válida, mas será que você está tendo contato com pessoas que vão influenciar em algo positivo, né? Para pensar. Você que está participando do processo seletivo ou já participou, o que você tentou nesses últimos tempos em relação à sua rede de pessoas, né, de profissionais afins? O que é isso? Eu tenho que, né, estar próximo a profissionais que estão ali dentro daquele âmbito que você quer conquistar. Né? Então, se é enfermagem, se é técnico de enfermagem, acordar, né? O que está acontecendo, né? Aquela rede, né, de compartilhamento de informações, tudo isso é importante, tá? Então, algumas dicas que eu trago aqui, pessoal, são importantes para que você consiga aí galgar, né, e traçar uma etapa importante, que é o processo seletivo. Primeira coisa, passar no processo seletivo, né? E o processo seletivo, ele é composto de prova teórica e a prova prática, tá? Mas para que você chegue na prática, você precisa ter a teoria, tá? Primeira coisa. A postura, né? Então, eu vou para a entrevista, como que eu devo me comportar, né? Primeira coisa, nada de mascar chiclete, né? De roupas decotadas, cabelos soltos, tá? Isso tudo faz parte de um contexto geral em relação à avaliação do recrutador, tá? Ele não te conhece. O primeiro contato dele com você é através do currículo, tá? Então, ele vai analisar o seu currículo, se tiver escrito de forma adequada, né, utilizando os termos que são pertinentes a um currículo, uma foto, né, profissional, né, uma foto de lazer, né, tem que se atentar para isso, tá? Então, o comportamento numa entrevista, né, é fundamental. Por quê? Eu passei, muitas pessoas às vezes, eu passei na prova teórica, mas não me chamaram para fazer a prática. Ou você, das duas umas, né? Ou a vaga já foi preenchida e você vai ficar no banco de reserva, lá no banco de vagas, ou alguma coisa, né? Ou a vaga expirou, enfim.
E aquela pessoa que passou no processo seletivo teórico, passou na entrevista, né? Na verdade, passou pela entrevista, né? E ainda não obteve o resultado. O que aconteceu, né? De repente a pessoa lá do outro lado, olha, não foi dessa vez, né? Muitas pessoas às vezes ficam chateadas, que acham que, eu passei na teórica, né? Puxa vida, e agora? Na entrevista eu não passei. O que será que eu fiz de errado, né? A gente sempre tem que fazer uma reflexão. O que pode ter sido, né? Algo que você tenha falado, né? Às vezes falar demais atrapalha, tá? Procure responder só aquilo que o recrutador está lhe perguntando. Porque às vezes a pessoa se empolga, né? Começa a gesticular, falar alto e de repente, naquele momento, não é algo que deva ser colocado, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A aparência, a postura, o tom de voz, né? Tudo isso faz parte do quê? Né? De uma boa impressão. O recrutador, ele não te conhece, né? Ele vai te conhecer a partir do quê? Daquele momento que você começa um diálogo. Primeiro, né, a aparência, a roupa, a vestimenta, tá? Teve um tempo aí, pessoal, que as pessoas iam de sandalinha de dedo fazer um processo seletivo. Quando que um profissional de enfermagem pode utilizar uma sandália? Isso não está na NR32, isso não é preconizado, né, para trabalhar, não é uma vestimenta, não é um calçado específico para trabalho. Mas as pessoas ainda não entenderam, ainda estão naquela, mas é só um bate-papo, uma entrevista. Só que se você tiver um adversário ali, um concorrente, que ele vai com calçado fechado, que ele vai, né, com a vestimenta correta, limpa, né, com asseio, né, sem presença de adornos, né, não adianta ir com brincos, pulseiras, anéis, que a gente tem a NR32, né, que fala do uso de adornos, né. Estamos ainda atravessando aí por momentos delicados da epidemiologia no mundo, né, em relação à Covid, e todo mundo sabe que a principal via de transmissão é a mão. E a primeira coisa que o recrutador vai fazer, com certeza, se ele vai te aplicar uma dinâmica, é saber como que é o seu comportamento, né, durante a habilidade, a realização de alguma prática, tá? Então, olha só, né, quantos itens eu abordei aqui, quantas situações, né, reais eu trouxe aqui para você e você de repente não parou para pensar, né? Nossa, usar de repente referências, né, de outro local, de repente falar de outra unidade, tá? Outra coisa também que não se deve de jeito nenhum acontecer, né? Falar de forma negativa de outra unidade, de outro local que você já tenha trabalhado, tá? Isso é muito ruim. Situações de conflitos. E se o recrutador te pergunta, olha, você já passou por alguma situação de conflito? Como que você se saiu daquela situação? Já pensou se você chega, eu tenho pavio curto. Se começar muito, sei lá, eu explodo. Aí você fala, mas ninguém é louco de falar isso. Eu já observei isso em entrevista e fiquei de queixo caído, tá? Eu tenho sangue quente. Imagina você lidar com o paciente numa situação de conflito, onde os conflitos acontecem sempre, né? Já trouxe aqui para vocês uma live falando de conflitos e na hora você explode. O que você acha que o recrutador vai olhar para você e falar? Então, são informações importantes, tá?
para que você saia na frente. Ah, mas eu ainda estou estudando, né? Tenho tempo ainda. E habilidade? Tem coisas que precisam ser treinadas. A pessoa sempre fala gíria. De 10 palavras, 6 são gíria. Gírias. No processo seletivo, uma das coisas que te deixa lá longe são as gírias. Então, se você é uma pessoa que utiliza de palavrão, né, de palavrão de baixo calão, é explosivo mesmo, então já entra para um lugar, olha no espelho e começa a conversar no espelho, né, a reeducar o seu modo de falar, a tonalidade, tá? Tom de voz, troca gírias, né? Jamais. Ah, mas meu colega tá até hoje lá e ele é mó maloqueiro. Só que quem você quer ser? Em que posição você quer estar? Se você está aqui comigo hoje, você quer ser uma pessoa de destaque. Você não quer ser mais aquele de sempre. Você quer ser uma referência. Você quer ser aquele profissional que o teu líder vai olhar e falar assim: eu quero fulano na minha equipe. Eu quero que ele trabalhe na minha equipe, porque ele é uma pessoa exemplo. Olha que diferencial. E, pessoal, já que estamos falando aqui, né, de processo seletivo, de oportunidades, na verdade, né, oportunidades para que você consiga aí, né, ingressar na sua carreira profissional e você está tendo dificuldades disso, então eu já de antemão trago aqui para vocês. Não adianta participar de um processo seletivo se você não está preparado, se você não tem um bom networking, uma boa rede de relacionamento. Ah, mas eu me formei agora, como que eu vou ter relacionamento? Sabe quando que você começa a fazer relacionamentos quando você ainda é estudante? No período de estágio. As pessoas se conversam. Se você é aquele aluno que... Ai, professora, que hora que vai acabar o estágio? Que horas mesmo que vai acabar? Posso sair antes? Se você é esse, meu querido, tá longe de ser, tá? Por quê? Porque aquilo é observado, tem pessoas ali ao redor. Assim, se der mais um aluno que vai pular a aula, bolar e não vai aprender. Aí você vai lá na sala de aula, puxa, professora, eu não aprendi tal coisa no estágio. Mas será por quê? Olha só o seu comportamento. Que hora que vai acabar? Você deveria falar, sabe o quê? Professora, eu quero ficar até o último minuto. Até o último. Tem alguma coisa nesse paciente que eu possa fazer? Um curativo? Algo diferente que eu possa exercitar ali? Não adianta, resultado não aparece, resultado não se tem resultado se você não tem força de vontade. É o que eu sempre repito aqui, não há falta de oportunidades. Estamos agora, né, dentro aqui da região da Baixada Santista, tem locais que tem vagas disponíveis, basta você ter o quê? Força de vontade até para procurar o link da vaga. Tem gente que, tem vaga onde, quando, como? Procura, gente. Vai lá, se interessa, procura, vasculha, entra lá, acessa o nome da empresa. As pessoas vão para a entrevista, nem conhecem a história da empresa. Precisa conhecer. Né, tomar ciência da missão, da visão, dos valores daquela empresa. Porque você está participando do processo seletivo. Então, esse mantra, eu não consigo arrumar emprego, né? Mesmo porque hoje na área da saúde só fica parado realmente quem quer ficar parado. Aproveite então que você já tem o seu porém e vá trabalhar por conta, de repente. Mercado tá assim, alguém para cuidar, um idoso, uma pessoa
pessoa com deficiência, com necessidades especiais, que precisa realizar um curativo, introdução de uma dieta. Ah, mas eu não me sinto seguro porque eu só fiz o estágio. Estudem, procurem informações, técnicas corretas, para que você siga pelo menos esse caminho. Desempregado você não fica. E olha, que as oportunidades hoje para quem quer ser profissional liberal, trabalhar por conta, está chovendo. Empresas de home care, clínica de cuidador de idosos, assim ó, pescando técnico auxiliar de enfermagem. E que tal você, de repente, despertar isso e falar, vou usar então as ferramentas da comunicação, as ferramentas lá da minha imagem lá no Instagram, para fazer minha propaganda. Aí você tem um paciente aqui, aí um já fala pro outro, nossa, olha, aquela pessoa é super cuidadosa, cuidou da minha mãe, outro da própria pessoa, enfim. Você já é uma pessoa reconhecida, já está ali naquela rede de pacientes. Hoje só fica desempregado realmente que não tem força de vontade. E se você está desanimado, achando que você não tem a prática, que você é recém-formado, tira isso da cabeça. Você precisa estar seguro. Primeira coisa, seguro. Porque se você não der o primeiro passo, você nunca vai ter experiência. E não venha dizer que o mercado não pega sem experiência, porque tem locais, sim, instituições que ainda tem lá uma frase, recrutamos recém-formados, a sua oportunidade do primeiro emprego. Então tem para as duas direções, um atendimento domiciliar, né? E um CLT, de repente, ah, mas eu não quero ficar preso, trabalhando em registrar ponto, eu quero ter mais flexibilidade no meu horário. Faça acontecer, procura se atualizar, são dicas, são várias aulas, eu trago aqui conteúdos para vocês gratuitos, tem profissionais que trabalham comigo, técnicos, que vêm, né, me falam, nossa, você tocou num assunto que fazia tempo que eu não ouvia, porque às vezes está só naquele setor, né? E só faz a mesma coisa sempre. E esqueceu daquela outra prática. Olha que delícia ouvir isso. Isso daí não tem preço. Para mim, né, que sou professora aí, enfermeira, não tem preço ter um feedback desse. Nossa, mas me despertou porque eu tinha dúvida, eu queria até às vezes tratar de um paciente na residência, mas eu não tinha essa lucidez, né, de como que era fazer esse procedimento. Eu não precisei pegar na mão exatamente, ir lá e fazer junto, mas eu dei a direção e a pessoa estava afim e fez. Então saia da sua zona de conforto. Pare de repetir, ah, eu não arrumo emprego, tá sendo difícil, tô com medo, me formei agora. Saia disso, tá? Aproveite, deixe aqui, a live vai ficar gravada, vai ficar disponível. Tem o canal do YouTube, do Instagram, Facebook, Telegram deixo também várias dicas. Terminou, não conseguiu acompanhar devido ao horário? Coloque ali seu comentário. Traga o que está te deixando mais aflita, ou algo que você tenha passado em relação a algum processo e que deixou você aí sem dormir, né? Ah, nossa, aquela questão, por conta daquela questão não entrei. Traga aqui para mim e a gente vai conseguir aí, né, tratar de uma forma bem dinâmica, né? O meu conteúdo e a minha ferramenta com vocês é trabalhar de forma dinâmica para que você alcance o seu sucesso. Então não deixe de seguir, de dar um like lá nas lives, tá? Isso é muito importante para que a gente enriqueça o conteúdo, que com certeza vai fazer toda a diferença na sua trajetória profissional. E conte comigo que estarei aqui para lhe ajudar. Um forte abraço, pessoal!